Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 23 de abril, a lição 5 ela tem como título O significado da hora do juízo. A lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 7, que ele nos diz, aqui é um anjo, após uma visão de João, ele diz o seguinte, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Nós não podemos assim viver esse milênio sem saber que o juízo divino já começou e muitos dos cristãos não sabem. Este não é um assunto para o futuro, mas sim para o agora, para o já. É só lá nós lermos lá em Daniel capítulo 8, 14, que o profeta tem uma visão e que ele vê que 2.300 tardes e manhãs, e ele diz lá que o santuário seria purificado. Bom, primeiro que um dia profético é igual a um ano, ou seja, 2.300 anos, o santuário celestial, onde está Jesus, seria purificado. E esse período, ele iniciou-se quando saiu uma ordem do rei Artaxerxes para restaurar o templo de Jerusalém para ser edificado, que foi no ano de 457 a.C., que o próprio Daniel fala no capítulo 9, versículo 25. E também aparece em Esdras, capítulo 7, versículo 7. E se nós contarmos essas 2.300 anos, ele termina justamente em 1844. E aqui inicia-se o juízo investigativo de todos os seres humanos. Ou seja, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou seja de bom ou mal, está escrito num livro nos céus, tudo que nós fazemos. E que será terminado na segunda volta de Jesus. E o que nós temos que entender é que o juízo, o assunto assim, juízo final, está no centro do livro do Apocalipse. E nós devemos saber que o Evangelho eterno, ele é o plano de redenção para todos os seres humanos caídos e que são restaurados unicamente pelo sangue de Jesus que jorrou na cruz do Calvário. E que se ao reconhecer Deus como o Criador, Redentor e o nosso juiz, nós seremos salvos. Então, o juiz será o próprio Deus, né? Ele será o juiz de tudo isso. E o juízo é o tema principal desse livro do Apocalipse, e não devemos cair em enganos ou doutrinas erradas, que nós sabemos, né, que o tempo deste mundo e os dias são contados, principalmente para o inimigo, que ele sabe que está finalizando o seu tempo, porque ele já está condenado. E pessoas acham que o juízo assim, é uma atitude arbitrária pelo poder de Deus, com padrões rígidos, né, às vezes quase inalcançáveis, e que alguns acham que fragiliza a certeza da salvação. E por isso que até às vezes alguma mensagem desse tipo assim, referente ao juízo, ela é pouco apresentada nos púlpitos, né?
Mas isso aí são tudo coisas do inimigo querendo denegrir o caráter de Deus. E isso é um tremendo engano. O juízo, ele não é uma condenação para o justo, mas sim uma oportunidade de salvação oferecida que Deus dá para todos. É um alerta que ele está dando. E no livro do Apocalipse, o juízo sempre é apresentado com um apelo ou uma advertência e nunca é realizado contra o povo de Deus ou para condenar o povo de Deus. Bem pelo contrário, Deus está ao favor para salvar a todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Talvez você ainda tenha dúvidas, né, sobre a real necessidade, né, de um julgamento, uma vez que Deus já sabe, né, que as pessoas que serão salvas e também sabe aqueles que estarão perdidos. Porém, é preciso nós entendermos que o juízo não acontece para que Deus descubra as falhas das pessoas, né, os pecados, ou condene uma pessoa. O juízo ele se faz necessário para rebater justamente as acusações do inimigo contra o povo de Deus. É uma oportunidade especial para que o universo entenda melhor o que está por trás desse grande conflito, né, entre o bem e o mal. E também para que Deus nos declare oficialmente que nós somos inocentes. É o momento ideal de deixar claro que nós não temos culpa, né, alguma, e que todos saibam, né, que Jesus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. O juízo vindifica justamente o caráter de Deus. E quando nós vemos aqui em Apocalipse 14:7, que lá diz lá, que o anjo fala assim, grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa proclamação, ela é proeminente importância, porque ela não se trata assim meramente assim de um julgamento local, mas de um julgamento que envolve todos os habitantes da terra. E assim que se faz a referência da cena do juízo final. Lembrando que nesse texto, João vê outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. E ele chama de evangelho eterno porque o mesmo evangelho pregado desde Adão, Abraão, Noé e até o Novo Testamento após a morte de Jesus, que o apóstolo Paulo pregava. Mas a grande verdade pronunciada para este anjo não teria sido assim uma verdade pronunciada pelos patriarcas da fé, pois o próprio Paulo, ele viveu assim uma dispensação do evangelho, e essa proclamação do anjo do Apocalipse está relacionada para o tempo do fim, para as cenas finais desse mundo. E a proclamação corresponde a este evangelho do reino, que é do nosso Senhor, que próprio Jesus apresenta em Mateus 24:14, que ele fala como o sinal do fim dessa dispensação, o final do mundo. Ele diz que o evangelho será pregado a todas as nações e verá o fim, e que deveria ser pregado em todo o mundo. O próprio Jesus falou, para testemunho de todas as nações, que haveria esse juízo final. O próprio texto de Apocalipse 14:7 indica quando a mensagem deveria ser pregada, ou seja, o evangelho eterno tem sido pregado ao longo dos séculos por patriarcas, mas aqui a mensagem está enfatizando o aspecto, né, do juízo final dentro do evangelho, que deveria estar assim como uma advertência para o tempo do fim com essa verdade. E lá diz que é chegada a hora do seu juízo. A mensagem da hora do juízo, ela está inserida no evangelho eterno como um apelo assim para o nosso coração, para que nós tenhamos um compromisso assim mais profundo, mais consagrado, mais comunhão com o Filho de Deus, com o Senhor da nossa vida,
e nós nos prepararmos para esse juízo. E durante o tempo do fim, momentos, né, que antecedem a hora do juízo, o povo de Deus deve examinar seu coração, pedindo a Deus que perdoe seus pecados, que haja um arrependimento verdadeiro e que o Senhor os purifique, né, de qualquer atitude que não esteja em harmonia com a vontade de Deus. E por isso que a proclamação de um evangelho eterno é chegada a hora do juízo, que fala em Apocalipse 14:7. É a principal proclamação do advento, no aviso para as pessoas se consagrarem a Deus e se voltem a Ele. Assim, o evangelho eterno e o juízo, ambos fazem parte da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. E elas estão assim, tanto o evangelho quanto o juízo, eles estão assim unidos inseparavelmente, entrelaçados, né? Se assim não fosse, né? Se o evangelho eterno e os cristãos se não fosse esse entrelaçamento, né, entre o evangelho eterno e o juízo, os cristãos não teriam esperança alguma no juízo. E assim, a mensagem do evangelho eterno faz parte da proclamação do juízo. Tanto é que nenhuma proclamação chegada à hora do juízo de Deus foi feita em nenhuma era passada, né? No passado foi feita para o futuro, porque se uma proclamação tivesse sido feita muito séculos atrás, como alguns querem defender, ela teria sido falsa. Tanto é que foi colocado no livro do Apocalipse, após a morte de Jesus, pelo apóstolo João, que teve uma visão de Deus. O que nós temos que entender que o juízo é parte da solução divina, que se arrastou desde o pecado do Jardim do Éden, e houve uma degradação cada vez pior do ser humano, né? Cada vez mais estamos vendo o ser humano se degradando, piorando em nossos dias, né? É só ver como está o mundo nos dias de hoje. E Deus tem que resolver em definitivo esse problema. E a solução é somente o juízo final. E uma resposta de Deus para esse grande conflito existente entre o bem e o mal, que assola o universo, onde o inimigo, né, acusa o Criador com mentiras, né, infundadas. E assim, o juízo, ele revelará que Deus fez de tudo e o possível para nos salvar e deixar bem claro ao universo quem é o responsável por este mal. E o julgamento revela a justiça e a misericórdia de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ser sábio, passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras. O Espírito Santo trabalha na sua mente e você começa a entender o que é o significado da hora do juízo. E por que Deus faz isso? A única coisa que nós temos que estar é comprometidos com o Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você ganha esse presente de Deus, chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo, e com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.